5D são 5 desejos, né? Então, o termo 5D, ele se refere a 5 desejos. A Cabala, ela nos ensina que existem 5 desejos básicos e essenciais na estrutura humana. Curar a alma humana consiste em curar esses 5 desejos. E esse é o método terapêutico pautado na Cabala ancestral, tendo como base os 5 níveis de alma. Quer dizer, por trás desses 5 desejos, existem os 5 níveis de alma. Então, para a Cabala, a alma não é uma coisa só. A alma se subdivide em 5 nomes, que são 5 níveis de alma. E o que são esses 5 níveis de alma? São desejos essenciais. Cada nível de alma é um desejo, uma vontade. Se eu pudesse definir o que é a alma é desejo, é um desejo latente. Tá? Então, cada um dos níveis de alma representam 5 desejos latentes da estrutura humana. O termo 5D, então, são 5 desejos. Eu vou falar aqui o nome desses 5 níveis de alma, só para vocês identificarem, mas não se preocupem com esses nomes em aramaico. Tá? É só uma referência que é importante vocês terem. O mais elevado nível de alma, o mais próximo das dimensões superiores, chama-se Yehadá. Yehadá contém o desejo da projeção, de se lançar, de se projetar. Essa é a força de Yehadá dentro de nós. O que é essa projeção? Projeção é a liberação do sofrimento. É quando eu consigo me projetar, é quando eu consigo me lançar para a vida, quando eu consigo me lançar para o futuro, e a liberação do sofrimento. Isso é o nível de alma de Yehadá. Quando eu não desperto esses níveis de alma, eles podem ficar adormecidos, dormentes. Não que a gente não tenha, nós temos todos eles, mas pode ser que você não use, né, por não ter aprendido, por não ter despertado. O que acontece quando a gente não usa esse padrão de projeção de Yehadá? Quem acaba projetando a realidade é o ego. Aliás, toda vez que você não desperta um nível de alma, o ego ocupa o lugar que ele deveria ocupar. Aquela mesma latência, aquela mesma força é ocupada, porque nada fica no vazio, ela se torna ocupada pelo ego. Descendo um pouco mais, há um outro nível de alma, o segundo nível de alma de cima para baixo, chamado Hawé. Hawé, que é o nível de alma que nos permite a visão. Depois eu vou detalhar um pouco mais eles. Nos permite o eu vejo, o que eu vejo. Está ligado ao entendimento, à compreensão, à busca pelo método, à busca por uma filosofia. Pode ser a busca pela religião, pode ser a busca por uma ideologia. É toda vez que eu busco dentro do método, dentro de uma metodologia, de uma organização de método, quando eu busco abrir a minha percepção, né? Quando eu busco abrir a minha noção sobre as coisas. Esse é o nível de alma de Hawé. Se eu não desperto isso, o ego é que vai tentar ocupar esse lugar, criando repetições, criando metodologias próprias, pautando a vida com base em opiniões, né, baseadas na sua zona de conforto ou nos seus vícios comportamentais. Enfim. O terceiro nível de alma, descendo ainda mais, chama-se Nishinta. Nishinta. Né? Nishimta. Nishinta. Que é onde reside o pensamento, a consciência.
é o que eu penso, é o que eu sei. A Nishinta, ela gera em nós essa possibilidade de raciocinar cognitivamente, de concatenar ideias, e com base nisso a gente acaba formando a nossa percepção do mundo, nossas definições sobre as coisas. Eu esqueci de mencionar, lá no nível de alma de Hauê também existe o pertencimento, tá? A noção de pertencimento, a noção de grupo, né? A formação de grupo. Você encontrar segurança, por exemplo, dentro de um grupo político, religioso, a família, o casamento, né? A Nishinta é quando você encontra segurança dentro daquilo que você sabe, aquilo que você entende, aquilo que você compreende. Existe, descendo um pouco mais, o Ruha, pronuncia-se Ruha, se escreve R-U-K-H-A. Esse KH tem som de R, né? Como se fossem dois R's. Ruha. O Ruha, todos esses nomes são aramaicos, tá? Em hebraico são outros nomes. Mas eu não vou falar os nomes em hebraico, senão vai gerar uma confusão enorme na cabeça de vocês. Ruha é o mais complexo nível de alma. Segundo os cabalistas, esse é o mais delicado nível de alma e é onde geralmente o sapato aperta, que é o nível de alma que contém o corpo emocional, a estrutura emocional, é o eu sinto, né? Aqui existe a busca pelo prazer, né? E pelas sensações. Boa parte dos nossos sofrimentos começam aí. Começam no Ruha. Boa parte das nossas angústias começam na estrutura emocional. Quando eu digo boa parte, é boa parte mesmo. Cerca de 90% dos nossos problemas são mais emocionais do que factuais. E por último, o mais próximo da dimensão física, um nível de alma chamado Nafsha. N-A-F-S-H-A. Nafsha. Que é eu construo, eu consolido, eu possuo. Tudo isso está ligado a esse conceito da Nafsha. Aqui vai residir um diferencial entre a Cabala ancestral e outras linhas de Cabala. Porque outras linhas de Cabala vão afirmar que a Nafsha, esse nível de alma mais corpóreo, é aonde reside o nosso problema. Que quanto mais corpóreo você é, mais problemático você é. Isso é o que outras linhas dizem. A Cabala ancestral ela vai dizer o oposto. Ela vai dizer que o objetivo de todos os níveis de alma é chegar no corpóreo. E é só você pensar no seguinte, né? Você não se contentaria apenas com um saber teórico. Você gostaria que o seu saber fosse aplicável. Você não se contentaria com um amor retórico. Você gostaria que o amor fosse realizável. Você não se contentaria com um prazer teorizado. Você gostaria de viver esse prazer no próprio ser, na própria pele, no próprio corpo. Você não se contentaria em viver apenas na imaginação. Você gostaria que isso se tornasse real, manifesto. Então, toda a árvore da vida, e todas essas estruturas de alma estão na árvore da vida, se direcionam para a base dela. Se direcionam para a materialização. Então, quando a Cabala fala de uma vida plena, ela não está falando de uma vida plena na imaginação, e nem a vida plena depois que você morrer. Ela está falando da vida plena aqui, nesse instante, enquanto você existe como existência física.
como se o ser humano ele fosse um projeto divino para a existência física. A existência física não é um problema. O problema é o ego. Sempre. Ele sempre reside no ego. E hoje a gente vai entender isso de uma maneira mais profunda. Esses 5 desejos, né? Então esses 5 níveis de alma, a gente viu que são 5 desejos. Enfim, muita coisa que se pode dizer sobre cada um deles. Mas esses 5 desejos representam os desejos essenciais do ser humano em sua busca por plenitude. Porque essa é a busca fundamental do ser humano. Você pode usar o veículo que for. Eu busco uma sociedade mais justa. Por quê? Porque você quer ser feliz. Eu busco a salvação divina. Por quê? Porque você quer ser feliz. Eu busco a dieta perfeita. Por quê? Porque você quer ser feliz. Eu busco as artes. Por quê? Porque você quer ser feliz. Eu busco filosofia. Eu busco religião. Eu busco ideologia política. O que quer que seja. Eu sou religioso, eu sou ateu. Por quê? Porque você quer ser feliz. No final das contas, a busca pela felicidade é a essência do ser humano. É o que nos move. Né? E a busca pela felicidade é a busca da plenitude, desse preenchimento. Mas esse preenchimento, ele tem uma característica. Nós não nos contentaríamos em viver esse preenchimento brevemente. Nós queremos esse preenchimento permanentemente. A gente não quer prazer por 10 minutos. A gente quer prazer para sempre. A gente não quer felicidade 10 minutos. A gente quer para sempre. A gente não quer saúde por uma semana. A gente quer saúde para sempre. Toda a nossa essência, tudo aquilo que nos move é pela busca desta plenitude permanente, estável, né? Uma plenitude que se estabiliza. Então, para os cabalistas, boa parte de nossos problemas se dá pela formação de alguns nós, né, que se encontram nesses 5 desejos básicos. Então, nós somos movidos por esses 5 desejos básicos e eles nos lançam em direção à busca pela felicidade, mas, muitas vezes, alguns nós vão se formando nesses 5 desejos. Como, usando uma frase, né, como ensinou Abraão Abulafia, lá no século XIII, foi um grande mestre cabalista, ele viveu em Saragoça no século XIII, e é da linha de sucessão, né, da nossa escola. Abraão Abulafia dizia que o objetivo da cabala é remover os nós da alma. O objetivo da cabala é remover os nós da alma. Esses nós, eles são provocados por traumas, são provocados por lembranças, são provocados por impressões emocionais que nós vamos gravando na nossa alma desde o momento que a gente nasce. E essas impressões, essas histórias, elas vão se impregnando dentro da gente e vão provocando alguns desses nós, não permitindo que esses desejos possam fluir plenamente ou de forma consciente. Qual é a causa do sofrimento? Qual é a causa de todas as ações do ser humano no mundo? Por que a gente faz aquilo que a gente faz? Essas são as grandes questões que movem o autoconhecimento. Nós fazemos o que estamos fazendo porque estamos vivendo 5 buscas. Tudo que você faz na sua vida, aqui a gente tem agora 115 pessoas, todas essas 115 pessoas fazem o que fazem
movidas por essas 5 buscas. Tudo o que fazemos na vida está de alguma maneira vinculado à necessidade de preencher esses anseios. O nosso sistema mais primário, né, de busca pela felicidade começa na busca pelo sentir. Quando eu digo primário, não quer dizer que ele seja inferior. Quando eu digo primário, é porque ele é o primeiro a ser despertado. Assim que você nasce, você já começa a buscar o prazer. E quando o prazer não chega para você, você chora, você berra. Você berra porque está com fome, berra porque está com frio, porque está com calor, porque sujou a fralda, né? Então, e quando você tem esse prazer preenchido, né, acolhido, você tem essa ideia de felicidade plena. Então, o primeiro momento em que você vivencia essa busca pela felicidade plena começa pelo Uruha. Né? Não começa nem lá por cima, nem lá por baixo. Começa pelo Uruha, que é a busca do preenchimento do prazer. É claro, se algum nó for formado aí, se algum entrave se estabelecer nesse momento, né, você pode ficar congelado nessa busca pela felicidade apenas por intermédio do prazer para o resto da vida. Tá? Até que você resolva curar isso. É totalmente curável. Tá? Então, o nosso sistema mais primário pela busca pela felicidade se estabelece pela busca pelo prazer, pelo sentir. E é o Uruha. Né? E como é que a gente busca isso? A gente busca isso pelo estímulo dos sentidos do corpo. E aqui entra a sexualidade, aqui entra o prazer físico, o prazer tátil, aqui entra o viajar pelo mundo, aqui entra minhas músicas preferidas, meus filmes preferidos, minhas séries preferidas no Netflix, meus programas preferidos de televisão. Tudo isso é a busca do prazer. Tudo isso é a busca do sentir. Mas também entra aí a comida, o conforto, o prazer sexual, o círculo social, meus amigos, as conversas que tenho. Quando nós começamos a vida, a gente tem a impressão de que a felicidade plena vai chegar para nós através dessa busca. Que a felicidade plena vai chegar para a gente porque a gente tem prazer sexual, porque a gente escuta boa música, porque a gente vê bons filmes, porque a gente tem um bom sofá, porque a gente tem um bom conforto, porque a gente tem bons amigos. A busca pelo prazer vai me dando uma sensação gostosa. E essa sensação gostosa, ela se confunde frequentemente com o encontro dessa felicidade plena. Só que existem alguns problemas em relação a essa busca da felicidade plena por intermédio do Uruha, por intermédio do prazer, do sentir. A busca do prazer pode se tornar um saco sem fundo. Ele pode se tornar um saco sem fundo. Né? Onde você tem que estar o tempo todo buscando o prazer. E aí entram os vícios também. E todas essas coisas que eu mencionei podem, frequentemente, se transformar em vícios. Em pouco tempo, você vai perceber que na medida que o prazer vai se repetindo,
ele vai embora. Na medida em que ele vai se tornando cotidiano, ele desaparece. E aí, aquela explosão que o sexo deu já não repete mais. Aquela explosão que aquela comida deu já não repete mais. Aquela explosão que aquele vício deu já não se repete mais, do mesmo jeito que foi no começo. O elemento essencial do prazer, isso é muito importante, o elemento essencial do prazer e sua preservação é a variedade. O prazer ele só consegue se manter num patamar satisfatório se você preenche ele com variedade. E aí está o problema, né? Porque isso nunca acaba. Então daqui a pouco o sexo se torna tedioso, a comida se torna sem graça, embora em algum momento tenha sido uma coisa espetacular. O sofá confortável já não agrada tanto, né? Aquela droga, aquele vício já não preenche mais aquele anseio como no começo. E você tem que variar. E você precisa inovar, né? Então, ou aumentar a quantidade. Para tentar manter o prazer num estado, num patamar elevado. E é claro que isso vai criar uma série de problemas na vida da pessoa. Eu não estou dizendo com isso que o prazer não é válido. Ele é. Mas a gente vai entender como ele pode ser válido. Não é o prazer pelo prazer. Tá? O prazer depende de variedade. Ele é escravo da variedade. E isso desperta ego. Quanto mais eu dedico a minha vida à busca pelo prazer, mais ego eu vou constituir. E eu posso, uma vez que eu me torne muito habilidoso em encontrar prazer a partir desse ou daquele recurso, aquilo vai fomentando um estado egóico em mim. Logo, eu cresço, né? Em algum momento eu começo a perceber que isso não é o melhor caminho para buscar, né? Quantas pessoas fazem isso? 10%. 99% das pessoas do mundo começam a busca pela felicidade, pelo ururra, pela busca pelo prazer e ficam aí. Até o final da vida. Tentando preencher isso de várias formas ou se contentando que a vida não tem prazer. Já tentou e não conseguiu, é porque é assim mesmo, então é melhor não ter prazer mesmo. E aí, nesse discurso de é melhor não ter prazer, embutido nisso está é melhor não ter felicidade. E aí vão surgindo outras mazelas por trás dessa afirmação. 10% das pessoas, desses 99%, despertam. Eles, em algum momento, olham para a vida e dizem, opa, peraí, não deve ser só isso. A vida não deve ser só transar, comer, dormir, encostar no sofá, ver série de Netflix. Né? A vida não deve ser só isso, deve ter um algo a mais. Então a pessoa cresce, ela amadurece e ela passa a perceber que a consciência é o diferencial. É o diferencial para aprender a fazer as coisas do modo certo. E quando eu começo a entender que, peraí, eu preciso aprender a fazer as coisas do modo certo. Por quê? Porque essa busca desenfreada pelo prazer não está me trazendo felicidade. Aí a pessoa ela dá um salto de consciência, 10% desses 99% da humanidade, dá um salto de consciência, e ela começa a entender, peraí, existe um jeito certo de fazer as coisas. E eu tenho que aprender o jeito certo de fazer as coisas. Eu tenho que aprender a técnica. Eu tenho que aprender o segredo. Eu tenho que aprender o mecanismo correto
que me permite desvendar e dominar a força certa para que eu possa aprender a caminhar na vida. E aí, ela sai da busca pela felicidade através do Uruha e ela dá uma subidinha. E ela vai lá para Nishinta. O saber, a busca do saber é a busca da segurança. A busca da consciência é a busca da segurança. Eu acho que raramente, hoje, agora somos 120 aqui, eu acho que raramente a gente vai ter aqui alguém que esteja preso no primeiro estágio. Mas existem muitos de vocês que estão presos nesse segundo estágio, que é esse salto da busca pela felicidade através do prazer sensorial, né, migrando para a busca da consciência. E talvez até alguns de vocês acham que é aí que acaba a história. Né? Se eu buscar a consciência, então é aí que é o X, aí é que a felicidade vai chegar. Mas não, esse é só o segundo passo. Essa é só a segunda prisão. Você saiu da primeira prisão, passou para a segunda prisão. O que acontece? Você começa a achar que a felicidade vai vir quando você dominar a técnica, quando você dominar o segredo, quando você dominar o mecanismo correto que te permite desvendar e dominar as forças certas da vida. E aí você entra nesse palácio extraordinário chamado Nishinta, que é a busca pela consciência, que na verdade é motivado pela busca pela segurança. O que é consciência? Consciência é segurança. Se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu tenho segurança no que eu estou fazendo. E aí dentro desse desejo da Nishinta, existe o desejo pela segurança. O primeiro desejo é o desejo pelo prazer. O segundo desejo é o desejo pela segurança. Então, de repente, não vai ser pela repetição desenfreada de experiências sexuais que você vai ter a sua felicidade, mas sim pela busca de um relacionamento seguro, consciente. De repente não é desenfreadamente começar a comer tudo aquilo que te vem pela frente, mas sim ter consciência do que é uma alimentação saudável. Ou a busca pelo prazer sensorial a partir de qualquer coisa que apareça, mas sim critérios, refinamentos. A busca pela segurança é a busca da estabilidade. Mas aí reside também um perigo, né? Porque o ego adora estabilidade. E o que essa busca pela estabilidade ela gera dentro de nós? A busca por um bom trabalho, a busca por um bom carro, por uma boa casa, controle, proteção e sobrevivência. É isso que a consciência promete. Né? O que ela vende para você? Me tenha e eu te permito ter controle, proteção e sobrevivência. Quanto mais consciência, mais controle, mais proteção, mais sobrevivência. E aí, como é que eu faço para obter consciência? Aí eu vou buscar o aprendizado. Aqui estão os meus cursos, as minhas técnicas, os meus métodos para ser eficiente na vida. Muitas pessoas entram na Cabala nessa saída da felicidade desenfreada sensorial pela busca da técnica, pela busca da consciência. Mas aí é só o começo do jogo, não é o final. Essa busca é um meio para um fim. Entendam isso? Essa busca não é o fim. A busca da consciência não é o fim. É um meio para o fim. A busca pelo saber pode se tornar também um saco sem fundo. E aí eu vou fazer 400 milhões de cursos, eu vou aplicar 400 milhões de técnicas, eu vou começar a ouvir 400 milhões de pessoas, eu vou começar, olha, agora ali tem um cara ali que ensinou não sei o quê, tem um ali que
que enfim, acende uma luzinha e as coisas melhoram, ó, tem aquilo ali e tal, tem ali o outro ali, faz não sei o quê, o outro criou um remedinho, o outro criou não sei mais o quê, e eu começo a buscar tudo para tentar ter controle, segurança, sobrevivência. E isso pode virar um saco sem fundo também. O fato de você ter saído do prazer sensorial comum, desenfreado, e ter buscado um caminho espiritual, uma filosofia de vida, não significa que você encontrou, está na rota. Não, você pode fazer disso também um grande jogo egóico. E essas duas buscas, que é a busca pelo prazer e a busca da consciência, são as buscas primárias da plenitude. E a busca da consciência pode também despertar o ego. Muitas pessoas acabam se perdendo nessas duas dimensões de busca. E elas acabam adquirindo uma espécie de obesidade intelectual, né? Elas começam a se encher de tanta técnica, se encher de tanta metodologia, né? De tanta consciência sobre isso, de tanto desvendamento do segredo, que isso fica inchado. Muitas pessoas acabam se perdendo. Ou na busca pelo prazer sensorial, que é um se perder quase óbvio, ou na busca do prazer consciencial, que é um se perder não tão óbvio. Nesse momento, alguns percebem que a chave deve estar em algo mais elevado. 90% da humanidade está preso na busca pelo prazer, 99% da humanidade está presa na busca pelo prazer sensorial. 10% dessas pessoas começam a buscar a consciência. E só 10% desses todos que vão buscar a consciência começam a perceber que o buraco é mais em cima. Começam a perceber que a coisa deve ter outra coisa aí por trás disso, porque essa coisa só de buscar a consciência, buscar informação, conhecimento, entendimento, só isso não basta. E aí essa pessoa ela vai um passo além. Ela busca o passo seguinte, que é a entrada no nível de alma de Haue, que é o ver, a busca da visão, mas também está aí, como eu falei, a busca do pertencimento, a busca do coletivo, porque aqui o anseio é a busca pela ação correta no mundo. Então, peraí, deve ter alguma coisa além da busca pelo prazer sensorial. Aí você começa a ver que realmente isso é verdade, então deve ser a busca pela consciência. Então eu vou aprender. Mas isso também não resolveu. 10% chega à conclusão, peraí, então deve ser alguma coisa além. Deve ser uma coisa de buscar a ação correta no mundo, de ser um bom homem, ser uma boa mulher para o mundo, para as pessoas. Aqui eu ingresso num grupo. Na Nishinta eu ainda não ingressei num grupo, né? Eu até posso entrar em grupos, mas eu estou em mim só. Eu estou no grupo para aprender para mim, eu estou no grupo para beneficiar o meu crescimento. Quando eu entro no nível de alma de Haue, eu estou no grupo pelo grupo. Eu estou no grupo pelo outro. Olha como é um padrão um pouco mais elevado, porque eu começo a olhar para o outro. Aqui eu ingresso no grupo, aqui eu ingresso numa religião, aqui eu ingresso numa comunidade, aqui eu ingresso numa filosofia coletiva, aqui eu vou morar numa ecovila, é uma filosofia que vai me guiar, porque guia todos que estão ali dentro, que vai me orientar, pois eu descobri que a verdadeira felicidade é a busca da visão para produzir a ação correta no mundo. Aqui residem as crenças religiosas, que vão moldando os meus aspectos morais. As crenças políticas também residem aqui, que vão moldando os meus aspectos éticos. A minha noção do que é certo e errado. E aqui você começa a buscar, você começa a olhar para fora. E aqui você começa a buscar referenciais externos. Aqui você começa a buscar líderes, mestres,
gurus, conselheiros, mentores, terapeutas, salvadores, enfim. Você começa a buscar pessoas fora. Esse salvador externo nem sempre é um guru, às vezes é o marido, às vezes é a esposa. Você deposita isso no outro. Eu serei salvo por aquela pessoa. A minha vida será feliz porque aquela pessoa vai me abençoar. Não necessariamente dentro de um caminho espiritual, mas pode ser o grupo em questão, pode ser o casamento. Então eu vou ser feliz porque eu vou casar com essa pessoa. Então, porque eu casei com essa pessoa, então eu serei feliz. Porque ela será a fonte da minha bênção. Porque eu entrei naquele grupo que tem aquele mestre, eu serei feliz porque ele é a fonte da minha bênção. Porque eu entrei naquela religião que tem aquele líder ou tem aquela divindade, ela será a fonte da minha bênção. Porque eu entrei naquela família ou naquela comunidade, eu teria a bênção daquelas pessoas, porque elas são pessoas legais e elas são pessoas felizes e elas podem contribuir para que eu fique igualmente legal e feliz. Mas aqui também haverá um problema, é claro. Essas pessoas, elas estão aqui, mas amanhã elas podem não estar. E se o grupo acabar? E se a religião acabar? E se essa comunidade acabar? E se as pessoas brigarem? O grande problema, até aqui, nessas buscas, e elas vão ascendendo, e eu não estou dizendo que elas estejam erradas. É bom você ter prazer sensorial? É bom. É bom você ter consciência? É bom. É bom você fazer parte de um grupo? É bom. Mas quando você baseia a sua felicidade plena nestas buscas, isso se tornará um saco sem fundo. O grande problema é que até aqui todas essas buscas estão centradas em fatores externos a nós. Tudo o que é externo é vulnerável. Entendam isso? E essa é uma premissa fundamental dentro da cabala ancestral. O fato é que mesmo que você encontre um lugar incrível, mesmo que você encontre um prazer incrível, mesmo que você encontre um método incrível, ainda assim isso não deixará você completo.